Qual é a sua profissão dos sonhos? Se você é jovem hoje, há uma grande chance da sua resposta ser criador de conteúdo, streamer, influencer digital. Milhões de jovens passaram a enxergar um futuro promissor nessa carreira. A promessa é atraente: ganhar dinheiro fazendo o que ama, sem chefe, no conforto de casa, criando o seu próprio horário. Mas e se eu te dissesse que enquanto você sonha em ser o próximo streamer de sucesso, você já pode estar trabalhando para a inteligência artificial? Entretanto, sem saber. E não é só isso, você está sendo pago por centavos por hora ou nem pago, não tendo direitos trabalhistas, e seu trabalho é tão invisível que nem você mesmo percebe que está fazendo a maior parte da cadeia de produção da tecnologia moderna. Bem-vindo à era da uberização do cérebro. Vamos começar com uma história de 1770. Wolfgang von criou uma máquina chamada o turco mecânico. O autômato que jogava xadrez derrotou Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin. Todo mundo pensava que era uma máquina genial, revolucionária. Spoiler, não era. Dentro da caixa tinha um ser humano, escondido, um mestre de xadrez controlando tudo. A máquina era uma farsa, mas uma farsa que funcionava perfeitamente. Hoje existe outra plataforma com o mesmo nome, Mechanical Turk, ou turco mecânico. O princípio é exatamente o mesmo, só que agora, globalmente, digitalmente, em massa. Trabalhadores invisíveis executam o trabalho que faz a internet parecer inteligente. A diferença, eles não estão escondidos dentro de uma caixa física, eles estão escondidos atrás dos algoritmos, APIs, interfaces bonitas. A pergunta é, quem são essas pessoas e por que você nunca ouviu falar delas? Mary e Siddharth Suri cunharam o termo Ghost Work, ou seja, o trabalho fantasma, para definir o trabalho humano que movimenta muitos aplicativos, sites e sistemas de IA, e é intencionalmente oculto. Esses trabalhadores fazem coisas como rotular milhares de imagens para ensinar a IA a reconhecer objetos, moderar conteúdo traumático que você nunca deveria ver nas redes sociais, transcrever áudios, avaliar se a resposta de um chatbot faz sentido, identificar se uma foto contém violência, nudez, discurso de ódio, testar algoritmos, garantir que a Alexa entenda o seu sotaque. São tarefas de inteligência humana, os HITs. Basicamente, tudo que a IA não consegue fazer sozinha, um humano faz. Então a IA aprende com o ser humano e quando aprende o suficiente, o ser humano é descartado. A inteligência artificial funciona através de trabalhadores invisíveis que treinam algoritmos incansavelmente, até que automatizam seus próprios trabalhos. Trabalhadores em plataformas ganham cerca de $2 por hora, $2 por hora, em 2026. Esses trabalhadores fantasmas são colocados na invisibilidade para permitir que o espetáculo da autonomia das máquinas continue sendo muitas vezes iludidos com promessas de empreendedorismo. Soa familiar? Seja seu próprio chefe, trabalhe quando quiser, liberdade e flexibilidade. É o mesmo discurso, só que agora não é o seu carro que está sendo uberizado, é o seu cérebro. E aqui no Brasil fica ainda pior. Essa situação ocorre mais gravemente em países do sul global, com destaque para a África, Índia e Brasil. Trabalhadores brasileiros não podem receber seus pagamentos diretamente em contas bancárias, devido a restrições de empresas, fazendo com que recorram a soluções criativas para burlar o sistema. Então, recapitulando, você trabalha por $2 por hora, não tem direitos trabalhistas, pode ser rejeitado sem explicação e não receber nada, e ainda precisa pagar para conseguir receber o seu dinheiro que você ganhou.
Pesquisadores denominaram esses trabalhadores brasileiros como uma subclasse, porque as dificuldades para receber o seu dinheiro pelo trabalho os tornam ainda mais explorados do que a maioria dos outros Turkers. Lembra do começo do vídeo, do sonho de ser criador de conteúdo? Vamos fazer uma comparação cruel, mas necessária. O streamer iniciante trabalha centenas de horas por mês fazendo lives com pouquíssimo ou nenhum retorno. Não tem salário fixo, não tem direitos trabalhistas. Depende de doações e assinaturas. Compete com milhões de outras pessoas, é uma montanha russa no começo e você nunca sabe se você vai ter condições de pagar as contas no final do mês. O microtrabalhador de IA trabalha centenas de horas por mês em tarefas repetitivas, ganha centavos por tarefas, não tem direitos trabalhistas, compete com milhões de outras pessoas. Não sabe se o seu trabalho será aprovado ou rejeitado. Viu a semelhança? Ambos estão vendendo o seu tempo, a sua criatividade, a sua inteligência por quase nada. Ambos estão sendo convencidos de que são empreendedores. Ambos estão na base de uma pirâmide gigantesca, onde pouquíssimas pessoas no topo ganham milhões. A Creator Economy, que engloba tudo o que é produzido e consumido da internet, já movimenta 15 bilhões de dólares apenas em verba publicitária. Mas quem fica com esse dinheiro? Não são os pequenos criadores, não são os microtrabalhadores, são as plataformas. O que está acontecendo aqui é uma transformação profunda na natureza do trabalho. O livro Capitalismo de Plataforma explica que as plataformas realizam funções capitalistas que se destacam por sua capacidade de impulsionar a deslocalização e a precarização da força do trabalho. Uma professora de Harvard vai ainda mais fundo. No livro A Era do Capitalismo de Vigilância, ela mostra que uma arquitetura global de modificação comportamental ameaça impactar a humanidade no século XXI de forma tão radical quanto o capitalismo industrial desfigurou o mundo natural no século XX. Vamos comparar o modelo de trabalho. Você tinha um emprego, trabalhava 8 horas por dia, recebia um salário, tinha direitos, férias, 13º, FGTS, aposentadoria. Hoje, na economia da plataforma, você tem oportunidades. Trabalha 24/7 porque sempre tem uma tarefa disponível. Recebe por tarefa ou engajamento, não tem direitos. Você é um parceiro, um colaborador, um empreendedor. O filósofo sul-coreano chama isso de psicopolítica, no seu livro A Sociedade do Cansaço. Ele explica: quem falha na sociedade neoliberal de desempenho se responsabiliza e envergonha, em vez de questionar a sociedade ou o sistema. No regime neoliberal de autoexploração, a pessoa dirige a agressão a si mesma. Essa autoagressividade não torna o explorado revolucionário, mas depressivo. Trabalhadores fantasmas são muitas vezes iludidos com promessas de empreendedorismo ou de estarem contribuindo para um mundo mais digital, uma falsa sensação de liberdade. A liberdade de trabalhar quando quiser se transforma na prisão de ter que trabalhar sempre. E o mais cruel, você está competindo globalmente. Um trabalhador brasileiro compete com alguém na Índia, Filipinas, e a plataforma sempre vai escolher quem aceita trabalhar por menos. É uma corrida para o fundo, uma corrida onde todo mundo perde, exceto as plataformas. O capitalismo de vigilância reivindica de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais. Em vez do trabalho, o capitalismo de vigilância se alimenta de todo aspecto de toda a experiência humana. Além do trabalho altamente qualificado e com altos cargos e salários de designers, programadores e estatísticos, há uma rede crescente de trabalhadores fantasmas em países do sul global, responsáveis pela realização de microtarefas. Por trás da suposta autonomia da IA, existem milhares de trabalhadores, muitas vezes em países do sul global, que realizam tarefas de rotulação, filtragem e moderação de conteúdo em condições laborais bem precárias.
A inteligência artificial é, na verdade, inteligência humana terceirizada, precarizada e invisibilizada. Então, o que fazemos com essa informação? Na minha leitura, vou trazer 4 passos. Primeiro, reconhecer a realidade. Se você é criador de conteúdo, streamer, trabalha com plataformas digitais ou pensa em entrar nesse mundo, você não é um empreendedor. Você é um trabalhador e a criação não é fácil. Além de tudo, a pergunta importante a se fazer é: o que você sabe tão bem que eu quero ensinar para as outras pessoas? A tendência para esse próximo ano não é a quantidade, mas a qualidade. Esteja atento sobre como o sistema pode lucrar com a sua criação. Isso não significa que você tem que desistir, mas significa que você precisa enxergar as coisas como elas realmente são. Segundo, uma organização coletiva. Os trabalhadores fantasmas encontram maneiras de se apoiar e se auto-organizar através de grupos no WhatsApp, onde também se mobilizam para lutar por mudanças na plataforma. Pessoas isoladas não têm poder, pessoas organizadas têm. Criadores de conteúdo precisam se unir, microtrabalhadores precisam se unir, não para competir uns com os outros, mas para exigir condições dignas das plataformas. Terceiro, pressão por regulação. Após a gravação desse vídeo, no dia 7 de janeiro de 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 15.325 de 2026, que reconhece oficialmente a profissão de multimídia. Podemos fazer um vídeo aprofundando um pouco mais sobre a lei, mas, em resumo, a lei caracteriza as atividades que podem ser exercidas por profissionais multifuncionais de nível superior ou técnico da área de multimídia. Para os que defendem a nova norma, isso garante maior segurança trabalhista e social no ramo. Entre essas atividades estão a criação, produção, captação, edição, entre outras, e distribuição em diversas plataformas, mídias eletrônicas, digitais, de comunicação e entretenimento. Pesquisadores argumentam que é preciso regular as condições de trabalho das pessoas que fazem a IA funcionar. Isso vale para todas as formas de trabalho de plataforma. Precisamos de leis que garantam salário mínimo por hora, direitos trabalhistas, transparência nas regiões de trabalho, proteção contra a exploração algorítmica. Quarto, consciência crítica. Toda vez que você usar uma IA, lembre-se, tem gente por trás disso, gente que rotulou dados, moderou conteúdo, testou respostas, avaliou qualidade. E essa gente está sendo invisibilizada, precarizada e explorada. A uberização do cérebro não é uma ficção científica, ela já está acontecendo. A questão não é se você vai ser afetado, a questão é como você vai reagir quando percebe que já faz parte disso. Você é um trabalhador da área digital? Não um empreendedor, não um parceiro, não um colaborador. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre tecnologia e trabalho, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal. Aqui a gente está para desmistificar a tecnologia e mostrar o lado que as Big Techs não querem que você veja. E se você trabalha ou já trabalhou com microtarefas, criação de conteúdo ou qualquer forma de trabalho de plataforma, conta a sua história aqui nos comentários. Sua experiência importa e eu quero conhecer a sua história. Até o próximo vídeo.